Vocês já tiveram a sensação de que ao analisar uma tomografia do tórax, aquela convencional que a gente lauda todo dia, vocês tiveram a impressão de que não analisou muito bem o coração, nem pelo menos um pouquinho, como se o coração nem existisse na tomografia? Meu nome é Danilo Ramos, eu sou radiologista cardiotorácico. Vem comigo que eu vou lhe explicar como avaliar o coração, mesmo na tomografia do tórax simples, aquela do nosso dia a dia. E pensem comigo, todo mundo pensa que a análise do coração tem a ver com exames robustos, ressonância magnética cardíaca, uma ecocardiografia 2D, 3D, mas lembrem-se que mesmo em exames mais simples, não dedicados exatamente ao coração, a gente consegue extrair muita informação importante e que às vezes vem daí o motivo pelo qual o paciente vai fazer uma investigação mais pormenorizada. Então não vamos negligenciar o coração. E eu vou explicar para vocês que analisando bem o coração, obviamente nas suas limitações de técnica e método, a gente consegue abrir um mundo de possibilidades. A gente pode passear pelo pericárdio, avaliar se tem derrame pericárdio, espessamento pericárdico, implantes pericárdicos, por exemplo. Avaliar se existe prótese e onde está aquela prótese, qual que é a válvula cardíaca onde ela se encontra. Ou, por exemplo, se existem dispositivos cardíacos, onde eles estão, de onde vem para onde vai, e também fazer avaliação até de dimensões cardíacas, como eu vou mostrar para vocês no final do encontro, beleza? Então vamos lá, vamos começar pelo básico. Mais importante, a base é sempre mais importante. Então vamos ver como fazer uma avaliação anatômica cardíaca sem enrolação, de maneira prática, direta. Para isso a gente só vai precisar do nosso método aqui do dia. E uma dica que eu dou para a gente não esquecer de avaliar nada é a gente fazer o caminho do sangue. Simples assim. Então vamos comigo aqui. O sangue passeou pelo corpo todo, irrigou o que tinha que irrigar, e precisa voltar para o coração para ser novamente bombeado, passar pelo pulmão e ser oxigenado. Então estamos no ponto em que o sangue venoso está retornando para o coração, e ele retorna para o coração por algumas veias principais. Vamos ver quais são elas. Número 1, veia cava superior. Então a veia cava superior é essa daqui, está chegando no coração, especificamente no átrio direito, que fica aqui nessa região. Então este daqui, átrio direito, é o responsável por receber sangue da veia cava superior, que por sua vez vai receber sangue principalmente da cabeça e pescoço, dos membros superiores e mesmo do tórax. Segunda estrutura importante, a veia cava inferior, que é essa região aqui, neste ponto já suprahepática, que já recebeu sangue dos membros inferiores, do abdômen, do fígado, e aí está chegando no coração através dessa junção aqui, cavo atrial inferior. Joia! O que muita gente esquece é que existe uma terceira veia que vale a pena a gente lembrar que existe, que é o seio venoso coronário. Afinal de contas, o coração recebe sangue através das artérias coronárias, mas esse sangue também precisa voltar para circular novamente e ser oxigenado lá no pulmão, perfeito? Então, seio coronário, beleza. Então essas são as três veias que chegam no átrio direito, rico em sangue venoso. Beleza, agora que a gente já sabe quais são as conexões aí venoatriais direitas, né? Vamos passar agora o sangue para o ventrículo direito. Então o átrio direito, que é esse daqui, vai mandar sangue para o ventrículo direito, para, por sua vez, ejetar esse sangue lá para o pulmão, para ser oxigenado, para a gente poder fazer a hematose, a troca do oxigênio pelo gás carbônico. Como é que isso vai acontecer? O átrio direito precisa ejetar esse sangue através de uma porta, uma comporta, chamada válvula tricúspide. Afinal de contas, tem 3 folhetos. E na tomografia é muito pouco usual de vê-las se estiverem normais. Mas basicamente serão algumas varetinhas como essa daqui, muito fininha em condições normais, que vão permitir que o sangue vá para o ventrículo direito, mas que não consiga voltar. Caso volte, estamos diante de uma insuficiência daquela válvula. Beleza. O ventrículo direito ele vai ejetar o sangue para o pulmão. Lembremos,
O pulmão ele tem um leito arterial pulmonar de baixa pressão, ou seja, o ventrículo direito não precisa fazer muita força para ejetar esse sangue para poder irrigar o parênquima pulmonar. E por conta disso, ele é pouco musculoso quando comparado ao irmão dele, que a gente vai falar já já. Então, o ventrículo direito ele tem uma parede mais fininha, 4 milímetros em algumas bibliografias, de modo é que é difícil até de vê-la, tá bom? Beleza, ventrículo direito ejetou o sangue por onde? Pelo tronco arterial pulmonar, que é esse daqui, que por sua vez vai mandar o sangue para as artérias pulmonares principais, direita e esquerda, que é essa daqui. Beleza, esse sangue viajou, circulou pelo parênquima pulmonar, fez a troca gasosa à hematose, e esse sangue, agora rico em oxigênio, precisa voltar para o coração para uma segunda etapa, que é ejetar esse sangue rico em oxigênio para todo o corpo, para a gente voltar a recircular esse sangue. Por onde é que esse sangue chega? Através das veias pulmonares. Usualmente temos 4, mas podemos ter pequenas variações anatômicas. Como que vai funcionar? Primeiro temos que saber que esse é o átrio esquerdo, que é onde vai receber esse sangue proveniente do parênquima pulmonar. Então temos geralmente 2 veias de cada lado. Vamos ter a veia pulmonar superior esquerda, que é essa daqui, chegando aqui no átrio esquerdo. Teremos a veia pulmonar inferior esquerda, que é essa daqui, e do outro lado, igualmente, teremos uma superior direita e uma inferior esquerda, e por vezes temos uma veia específica para o lobo médio, então configurando 3 veias à direita, em alguns casos como esse daqui. Beleza? Sangue chegou no átrio esquerdo agora. Então o átrio esquerdo tem essa posição aqui mais posterior, ele tem um apêndice atrial, que é essa porçãozinha aqui, fica repousando aqui do lado esquerdo, e esse sangue vai chegar no ventrículo esquerdo através de outra válvula, que não mais a tricúspide, essa é bicúspide, só tem 2 folhetos, que recebe o nome de válvula mitral. Então está aqui a válvula mitral, com folheto anterior e posterior, e esse sangue vai adentrar o ventrículo esquerdo, que por sua vez ele vai precisar combater, ele vai precisar trabalhar contra uma pressão muito maior. Afinal de contas, é fácil a gente pensar que para esse sangue do coração chegar na cabeça, chegar no encéfalo, ele precisa ir contra a gravidade, e portanto esse ventrículo precisa trabalhar muito mais. Então esse ventrículo esquerdo ele vai ser muito mais hipertrofiado, de forma até fisiológica mesmo, tá? Percebo que o músculo miocárdico do lado esquerdo ele é bem mais espesso do que o lado direito, que precisa trabalhar com muito menos pressão. Então esse ventrículo esquerdo ele vai ejetar o sangue por sua vez através da válvula aórtica, que é essa daqui, ejetando para a aorta torácica, e aí vai distribuir todo esse sangue rico em oxigênio para todo o resto do corpo, oxigenando todos os tecidos e finalizando aí nosso ciclo. E aí mais uma vez o sangue chegando nos nossos tecidos, a troca de oxigênio por gás carbônico, e esse sangue agora venoso, ele vai retornar mais uma vez para o átrio direito, fechando aí nosso ciclo. Perfeito? Então, só rememorando, veias pulmonares, cava superior, seio coronário e a cava inferior, que é essa daqui, com suas junções cavo atrial superior, cavo atrial inferior. Átrio direito vai passar o sangue para o ventrículo direito, o ventrículo direito vai ejetar o sangue aqui para o tronco arterial pulmonar através da válvula pulmonar. Esse sangue vai passar pelas artérias pulmonares principais, direita e esquerda, lobares, segmentares, subsegmentares, vai irrigar todo o parênquima pulmonar, e esse sangue vai chegar através das veias pulmonares, que usualmente são 4, uma superior e inferior de um lado, direito, uma inferior e uma superior do lado esquerdo, e eventualmente pode ter uma a mais aqui, como nesse caso aqui, drenando o lobo médio, aqui à direita. Esse sangue, por sua vez, no átrio esquerdo agora, passou para o ventrículo esquerdo, ejetou-se o sangue através da válvula aórtica,
chegando aí para todo o sistema, toda a circulação sistêmica. Beleza? Pronto. É só isso que a gente precisa para começar nosso passo a passo para identificar, avaliar o coração, saber se tem alguma alteração e onde está localizada. Tá? Se existe, por exemplo, uma falha de enchimento naquele compartimento, que agora a gente já sabe que é o ventrículo esquerdo e assim por diante. Fechou? Então, está aqui. Existe alguma diferença da anatomia, seja uma ressonância, seja um eco, seja uma tomografia? Não. Os métodos mudam, a física muda, mas a anatomia é sempre a mesma. Tá bom? Então, só lembrando, átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, certo? Nessa aqui, ressonância mostrando as 4 câmaras cardíacas num só corte. Beleza. Entendido isso, vou para dar uma dica final, tá? Como é que eu faço para fazer uma avaliação das dimensões cardíacas, das câmaras cardíacas numa tomografia do tórax? Então, primeiro passo, eu tenho que falar com vocês 3 pontos importantes antes da gente de fato falar sobre as dimensões. Número 1. As dimensões cardíacas, elas exigem sim métodos mais robustos, como a ressonância, o eco, ou mesmo a tomografia cardíaca específica para avaliação do coração. E aqui, claro, a gente está falando de tomografia computadorizada do tórax, aquela não dedicada ao coração. Portanto, obviamente, o que eu vou falar a partir de agora exige muita parcimônia, raciocínio clínico e associação de outros dados, onde a gente vai coletar outras informações na tomografia para montar nossos raciocínio clínico radiológico. Fechou? Então, muito cuidado em usar essas informações de forma isolada. Segunda coisa, usaremos índice cardiotorácico? É uma dúvida que eventualmente alguém pode se fazer. O índice cardiotorácico lá de 1919, ele serve para indicar, né, que a silhueta cardiomediastinal ela é desproporcional ao diâmetro do tórax e simplesmente isso, seja por uma cardiomegalia, por exemplo, seja por outras alterações mediastinais ali, fazendo um acréscimo ali naquele diâmetro da silhueta cardiomediastinal. Então, não vamos usar na tomografia do tórax em momento nenhum, tá certo? Inclusive, mesmo no raio-x do tórax, nem sempre a gente vai usar, na verdade, a gente só pode usar na incidência PA. Então, no AP, perfil ou outras incidências, a gente não pode aplicar o índice cardiotorácico. Terceiro ponto, que tomografia do tórax não é a mesma coisa que TC cardíaca. Por quê? Na tomografia do tórax, o coração de fato não é o principal motivo de avaliação e, portanto, a gente vai fazer os cortes, adquirir as imagens independente do ciclo cardíaco. Então percebam que o coração não faz pose para foto, ainda bem, senão estaremos diante de uma parada cardiorrespiratória. Então, na tomografia do tórax, as imagens serão coletadas, adquiridas, independente se o coração está contraindo na sístole ou está relaxando na diástole. E, portanto, as câmaras cardíacas podem ter tamanhos diferentes a depender de que momento foi que a gente adquiriu aquele exame. Diferentemente da tomografia cardíaca, onde a gente pode manipular, ter total controle se aquela câmara cardíaca estava no momento de contração ou relaxamento naquele momento de aquisição, certo? Então, em linhas gerais, o que é que eu quero dizer com isso? Se eu fiz uma tomografia do tórax e, por qualquer motivo, cortou nesse momento, a câmara cardíaca vai parecer um pouco menor, e se eu adquirir num outro momento, ela apareceria um pouco maior, ou seja, existe um certo viés aí de tamanho, tendo em vista que eu adquiri as imagens sem me preocupar exatamente qual o ciclo cardíaco, tá bom? Então isso vai ser importante para a gente entender que aquela medida que faremos agora, ela pode variar, tá? E portanto, essa é mais uma limitante para a gente entender que tomografia computadorizada do tórax, a gente consegue fazer a avaliação cardíaca, mas de uma maneira mais parcimoniosa quando comparado a uma tomografia cardíaca, onde a gente tem total domínio se existe uma sístole, a diástole e assim por diante. Certo? Beleza. Então agora sim, vou mostrar para vocês como eu faço para medir as câmaras cardíacas. Então estou na tomografia do tórax, chegou o momento de fazer uma avaliação do sistema cardiovascular, fiz o caminho do sangue, cheguei nas câmaras cardíacas e achei que existe um aumento ali
do que eu estou acostumado a ver no dia a dia. Então, de uma forma mais pontual, mais subjetiva, achei que tinha uma cardiomegalia. Usualmente, as pessoas botam assim, cardiomegalia. E não está de todo errado, já chama atenção e eventualmente vai requerer aí uma avaliação pormenorizada. Então, vou passar uma dica a mais quando estou diante da tomografia, identifiquei que existe uma cardiomegalia, mas pensei, poxa, eu posso sugerir aqui que essa cardiomegalia é a custa de uma ou outra câmara cardíaca, o que pode fazer sentido quando juntar as outras peças adquiridas ali na tomografia. Beleza? Como fazer isso? Então, existem alguns estudos sugerindo aí alguns números, tá? Algumas medidas para a gente se basear, tendo em vista e considerando tudo aquilo que eu falei. Então, sabe-se que tem limitações, tem artefatos de movimento, as câmaras cardíacas podem estar na sístole ou na diástole, ainda assim, são apenas direcionamentos aí que a gente pode se basear. Como é que vai funcionar de forma bem simples? As câmaras cardíacas, os números são bem arredondados, então fáceis de lembrar, e vai ser assim: o átrio direito ele vai medir 7 centímetros, ventrículo direito 6, ventrículo esquerdo 6 e o átrio esquerdo 5 no sexo masculino. Então, gravou um, fica fácil saber no outro sexo, é só a gente subtrair 0,5. Então, no sexo feminino, 6,5, 5,5, 5,5 e 4,5. Beleza? Detalhe, como é que eu vou fazer a medida? Vai ser sempre a parte de dentro, sem incluir a nossa parede, e a gente vai medir no látero lateral, ou seja, dessa forma como está desenhado aqui, no átrio direito e nos ventrículos. E no átrio esquerdo a gente vai medir antero-posterior, como se fosse mais em pé aqui. Danilo, não entendi. Espera aí que eu vou mostrar para vocês alguns exemplos. Então vamos começar com o átrio direito. No átrio direito, que agora a gente já sabe reconhecer qual que é a câmara, a gente vai medir no látero lateral. Então 7 no sexo masculino, 6,5 no sexo feminino. Ventrículo direito agora. Vou medir mais uma vez no látero lateral, dentro, né, somente o compartimento de dentro sem incluir a parede. E aí vai ser 6 centímetros no sexo masculino, 5,5 no sexo feminino. E o ventrículo esquerdo vai ser igualzinho ao ventrículo direito, para ficar mais fácil ainda de lembrar. E o átrio esquerdo, por sua vez, é que a gente vai medir no antero posterior, dessa forma aqui, diferente das outras 3 câmaras, tá certo? Então a gente mede dessa forma e aí está dado aqui nossas medidas de câmaras cardíacas na tomografia computadorizada do tórax, lembrando que existem sim limitações e que a gente tem que ter muito cuidado para utilizar isso de forma isolada. Certo, pessoal? Gostaram da dica? Aprenderam anatomia cardíaca, então agora não ignorem o coração, não tenham medo de fazer uma avaliação do coração na tomografia do tórax. Obrigado a todos e um abraço.